E vamos ver agora, eu quero fazer aqui uma reação, se não, acho que é esse o nome que se dá, a um vídeo que o pastor Silas Malafaia postou falando sobre as casas de apostas. E eu repito para os senhores, eu sou um defensor do pensamento liberal austríaco. Pensamento liberal austríaco. Então eu defendo liberdade de ação negativa com responsabilidade e sem que se gere externalidades indesejadas para os demais. Vamos ao vídeo do pastor. Começar. Povo abençoado do Brasil, o assunto que eu vou colocar aqui é muito grave, muito sério, você não pode se omitir. Se você não quer repassar esse vídeo, por favor, pegue os dados que eu falo aqui e faça o seu próprio vídeo e exerça a influência. Se já não bastasse a desgraça do inferno que as bets têm produzido na economia, homens, mulheres, jovens e família, querem aprovar mais jogatina. Vamos aos dados só das bets. Olha. Bem, vamos lá. O pastor Silas Malafaia diz que as casas de apostas estão produzindo uma desgraça na sociedade. Senhores, teve uma época que tinha bingo aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Uma vez eu estava passando no centro do Rio e tinha lá um bingo daqueles gigantescos. Eu fiquei curioso, entrei para ver. Eu era bem mais jovem do que sou hoje, lógico. Digamos que eu entrei com R$10, vendiam umas moedinhas, e eu saí com 5. E uma senhora me viu saindo, estava na porta lá do estabelecimento e falou, não vai jogar mais não? Eu falei, não gostei. Eu falei, apostei 10 e saí com 5, não foi bom. E ela disse, mas o senhor teve sorte. Eu falei, mas que sorte é essa que eu entro com 10 e saio com 5? Moral da história, eu escolhi nunca mais entrar naquele bingo. E detalhe, senhores, eu sou um indivíduo pobre. Posso garantir aos senhores, sou um pobre raiz, legítimo. Muito pobre. Escolhi não entrar. Então, se os indivíduos estão escolhendo jogar ou não, por que estão partindo para isso? Eu acho que a causa é outra. Mas não é esse o tópico desse vídeo. Vamos continuar. Olha, isso aí é Banco Central. Só em agosto do ano passado, 3 bilhões do Bolsa Família foram jogados na lata do lixo da jogatina das bets. 3... Outra coisa, Bolsa Família. Se os senhores assistem a este canal, já me ouviram falar que eu sou contra o Bolsa Família. Especialmente da maneira que ele se apresenta. Senhores, quando dois indivíduos, um macho e uma fêmea, se juntam, têm relações sexuais, sabem que daí vai surgir um terceiro indivíduo. E ser pai, ser mãe, é uma coisa muito complicada, muito custosa, muito dispendiosa. Então, o que acontece? Eu não tenho obrigações com os filhos de ninguém, a menos que eu queira ter. E quando você tem o Estado como atravessador da caridade, ele pega o seu dinheiro, diz que vai usar esse dinheiro para o bem comum. O destino do dinheiro nós já sabemos muito bem qual é, vide Petrolão, Mensalão, agora a farra do INSS e tantas outras coisas ao longo das décadas. Nesse meu meio século de vida já vi muitas. E o dinheiro nunca chega em quem realmente precisa. Então, primeiro, não era para ter dinheiro eterno do Bolsa Família. Esse programa, em existindo, era para ter uma porta de entrada e de saída. Quando nós pegamos e damos o dinheiro para o indivíduo que é beneficiário do Bolsa Família, ele vai fazer o que bem entender, o que a valoração, o que a mente dele
disser ser válido. E aí ele escolhe ir jogar. Então, eu nunca vi essas casas de apostas com pessoas, com indivíduos em pé nas portas, obrigando ninguém a entrar lá e jogar. As pessoas vão porque escolhem, os indivíduos escolhem. Vamos continuar. Multiplica por 12 para ver quanto é a quantia. A Confederação Nacional do Comércio informou que ano passado 103 bilhões de reais foram jogados fora nas bets. Dinheiro que era para a economia, gerar emprego, gerar produtividade. Fora isso. Então aqui o pastor novamente está, eu não sei se sem querer ou querendo, caindo naquele velho discurso de que o Estado fomenta a economia, o Estado fomenta o bem comum, e esse dinheiro era para ser usado em nome do bem comum. Mas aí, os indivíduos burros, idiotas, estão usando esse dinheiro no que não deveriam. Isso é planilhamento social. Primeiro, que esses não sei quantos bilhões que estão saindo para as casas de apostas, senhores, estão saindo dos nossos bolsos. E não era, esse dinheiro era para estar no bolso de cada um de nós. Então, por que o dinheiro está saindo? Esse é o questionamento. A partir do momento que dá-se o dinheiro para os indivíduos, eles vão fazer o que bem entender. Pode não usar na casa de aposta, mas vai usar no jogo do bicho, vai usar para tomar uma carraspana, uma cachaça, para fumar um cigarro, para usar drogas ilícitas, para se empanturrar de açúcar e ter problemas. Então, a questão não é por que estão gastando na casa de apostas. A questão é por que o dinheiro está saindo dos nossos bolsos e indo para tais indivíduos, de maneira compulsória, sem possibilidade de escolha. Eu sei que é duro isso que eu estou dizendo, mas é a realidade. É a realidade lógica. Vamos continuar. Isso todos nós sabemos. A desgraça que isso tem produzido em famílias, em homens, mulheres, jovens, a desgraça na economia e no emprego. E agora, se já não bastasse isso, querem aprovar mais lixo, querem legalizar cassinos, jogo do bicho e bingos. E aí vem uma conversa fiada de que o jogo do bicho já está aí, vamos legalizar para arrecadar imposto. Quem te falou que a legalização inibe ou acaba com o ilegal? Vou dar um exemplo. Cigarro não é legal? Mais de 30% de cigarros vendidos no Brasil é de contrabando. E outra, você acha que os caras que controlam o jogo do bicho ilegal vão permitir alguém entrar na área deles? Eles vão controlar o legal e o ilegal, gente. Vamos lá, senhores. Emenda 18 nos Estados Unidos. Década de 1920 a 1933 ou 32, se não me engano. Lá nos Estados Unidos chegaram à conclusão que deveriam proteger os indivíduos deles mesmos. Então, beber, tomar uma carraspana, uma cachaça, hoje chamam corote, né, pelo que eu vi na internet, é ruim. Vamos proteger o indivíduo dele mesmo. Vamos parar com essa coisa de comercialização e produção de bebidas que contenham álcool. A famosa lei seca. O que aconteceu? A demanda reprimida continua existindo, porque o povo queria encher a cara. Meia dúzia de indivíduos audaciosos começaram a suprir essa demanda. Formaram-se quadrilhas criminosas, porque estavam às margens da lei, para suprir a demanda reprimida de pinguços, cachaceiros e afins. Surgiu rede de contrabando, lógico e evidente corrupção dentro das estruturas do Estado. Indivíduos ficaram podres de rico, comercializando a bebida ilegal. Moral da história. Muitas fortunas, inclusive, os senhores pesquisem, surgiram naquela época, de maneira ilícita, e estão aí até hoje. Mas moral da história. O povo continuou se embriagando, morria gente a 3x4, morria servidor público, morria inocente, morria pinguço, morria marginal. Do dia para a noite, o Estado transformou um bando de gente em criminosos
A troco de quê? De controlar o hábito de consumo dos indivíduos. Quando acaba a lei seca, aquelas quadrilhas que viviam única e exclusivamente da violência e de fornecer o álcool para aqueles indivíduos que demandavam álcool, quando acabou, eles ficaram pobres, alguns foram presos, o Estado, como sempre, ineficiente, não conseguiu prender o principal deles pelos crimes que cometia, prendeu por sonegação de impostos, ou seja, porque não deu mais dinheiro para o Estado. O povo voltou a encher a cara, como sempre encheu, e aquelas quadrilhas que controlavam esse tipo de crime acabaram. Acabaram. E aqui o pastor fala que muitos defendem o consumo de bebida alcoólica por conta de o Estado arrecadar mais impostos. Senhores, eu não estou querendo que o Estado arrecade mais impostos, eu quero dar cada vez menos dinheiro para o Estado, porque eu enxergo o Estado como uma mega organização criminosa. Em todas as tipificações criminais que os senhores pegarem e tentarem enquadrar o Estado, os senhores vão conseguir. Então, para que eu quero dar mais dinheiro para o Estado? Para quê? Para ir para a farra do INSS, para ir para o mensalão, para ir para o cuecão, para ir para o chinelão? Para quê? Para o deputado enfiar no traseiro? Eu não quero isso. Para o outro deputado ter não sei quantos milhões em espécie dentro de um apartamento e não foi punido até hoje por conta disso? Lavagem de dinheiro. Senhores, pelo amor de Deus, quer mais lavagem de dinheiro do que já tem aí hoje em dia? É muito simples. Abrir um cassino, tem aí essas casas de apostas online, os senhores simplesmente não joguem. Ah, mas meu filho vai jogar. O filho é dos senhores, não é meu, não é do vizinho, então tem que vigiar são os senhores. Seu filho tem dinheiro para pagar a internet? Ele consegue fazer assinatura? Ele se banca, ele se mantém? Então a responsabilidade é dos senhores. É árdua, é dura? Sim, mas é dos senhores. Os senhores escolheram ter filhos. Então não joguem essa responsabilidade para o restante da sociedade. Vamos continuar aqui. Todos sabem que a jogatina é responsável maior pela lavagem de dinheiro, do narcotráfico, do crime organizado e da corrupção. Nota técnica da Polícia Federal contra aprovar a legalização desse lixo. Nota técnica do Sindicato dos Auditores Fiscais contra aprovar esse lixo. Nota técnica da Procuradoria-Geral da República contra se aprovar esse lixo. Não tem benefício. Sabem quem são os senadores patronos eu fico até indignado, desse lixo do inferno? Senador Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, senador do Amapá pela União Brasil. Ano passado ele era o presidente da CCJ. Ele jogou pesado, perdemos por 14-12 para ser aprovado lá. Ele é o primeiro patrono. O segundo patrono, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Terceiro patrono, senador Irajá, do PSD, lá do Tocantins, que é o relator dessa desgraça. Gente, vamos enviar e-mails. Repassa esse vídeo ou faça o seu vídeo. Então aí os senadores, ó, tá o e-mail dos senadores. Ano que vem, 2/3 dos senadores vêm à reeleição. Vamos dizer, senador, se você apoiar e aprovar a jogatina, você não vai receber nosso voto. Vamos dizer não aos senadores que votarem a favor desse lixo. Então aí as listas, ó. Para o vídeo, verifique os nomes, mande e-mail, faça a sua parte. Vamos dizer não a essa desgraça que atinge a economia, atinge emprego e principalmente famílias e a pessoa humana. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Bem, senhores, eu continuo com a minha opinião. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Só um instante. Senhores, eu continuo com a minha opinião. Ninguém obriga ninguém a consumir drogas, lícitas ou ilícitas, a pegar um carro e sair dirigindo embriagado em alta velocidade, a se vacinar ou não se vacinar, a jogar ou não jogar. Vamos começar com essa coisa de proteger o indivíduo da própria imbecilidade. Vamos impedir
que o indivíduo consuma bebidas alcoólicas. Vamos proibir, aos moldes do que foi feito na lei seca. Vamos proibir o indivíduo de consumir drogas lícitas e ilícitas. Vamos proibir o indivíduo de comer açúcar. Vamos proibir o indivíduo de ler livros ruins, de ouvir músicas ruins. Senhores, isso tudo é mais poder dado ao Estado, mais arrecadação que o Estado vai demandar para fazer o bem comum. O que tem de ser feito, na minha humilde opinião, é o seguinte: peguem seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, sentem-se, cultivem bons costumes, bons valores. Ensina teu filho desde novinho no caminho certo, e ainda quando for velho ele não vai se desviar dele. Se o indivíduo tem uma demanda espúria, não tenham dúvidas, senhores, vai aparecer alguém para suprir esta demanda. É muito simples. Então, se hoje eu protejo o indivíduo dele mesmo em relação ao jogo, em relação à bebida, em relação às drogas, amanhã eu estou protegendo esse mesmo indivíduo de leituras ruins. E não se esqueçam, salvo engano, ano passado, teve um ministro da mais alta corte do Brasil que mandou tacar fogo em 2 obras acadêmicas porque elas estavam, na visão do ministro, com uma linguagem considerada homofóbica, gordofóbica, mulherfóbica, seja lá o que for. Não deem mais poder para o Estado, porque isto vai se voltar contra os senhores cedo ou tarde. Eu sei que muitos vão ficar chateados com a minha opinião, mas desde o início eu falo aqui neste canal. Eu defendo o liberalismo austríaco de Karl Menger, Ludwig von Mises e por aí vai. É isso que eu defendo como o melhor modelo de sociedade, uma minarquia, um Estado mínimo, não a abolição do Estado, jamais. Eu defendo que os indivíduos tenham o direito de legítima defesa e de portar ferramentas para que essa legítima defesa seja efetiva. Eu defendo que os indivíduos não têm o direito de gerar externalidades indesejadas aos demais. É isto, senhores.